Bom, vamos tentar mais uma vez. Boa noite a todos. Estamos retomando hoje a série Jardins e Paisagens da Rede Brasileira de Jardins e Paisagens. Nesse ano de 2021, teremos duas apresentações. A de hoje, com a professora Luciana Bragança, e no dia 22 de novembro teremos Douglas Fassolato, membro e um dos fundadores da Rede Brasileira de Jardins e Paisagens, com a conferência Estrada União Indústria e seu uso como rota cultural. Esperamos vocês no dia 22 de novembro, nesse mesmo horário, 18h30, no canal da Rede. Hoje temos o prazer de ouvir a professora Luciana Souza Bragança, professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da UFMG. Ela vai nos apresentar a conferência Jardins Possíveis. Luciana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. É um prazer poder falar com vocês e conversar sobre jardim. Em tempos tão complexos, é muito bom poder estar aqui, poder conversar com as pessoas que se interessam pelo tema. Bom, a pesquisa Jardins Possíveis, ela começou em 2017, é uma pesquisa financiada pela PRPQ, pela Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa da UFMG. Eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí a gente vai conversando. Bom, como eu disse, é uma pesquisa financiada pela PRPQ, e aí é uma pesquisa desenvolvida na Escola de Arquitetura, então ela parte de um entendimento da arquitetura sobre os jardins. Eu sou uma pessoa que trabalhei por muitos anos com jardins profissionalmente, e fui para a academia, e a partir dessa minha experiência que eu comecei a me interessar por pesquisar os jardins. E aí eu parto do pressuposto que numa concepção clássica de jardim, ele é considerado um microcosmo do infinito, uma representação de um mundo, uma cosmologia. Historicamente, podemos destacar algumas dessas representações. O jardim como um microcosmo religioso, como a representação do poder, e mais recentemente, o jardim particular como uma projeção individual de ascensão social. Segundo Monjan, no contexto do urbano generalizado, o mundo não é dado antecipadamente, e é preciso, então, reinventá-lo. Não há mais totalidades a serem representadas nos jardins. Assim, o jardim não seria só a expressão de um mundo pré-existente, mas a manifestação de um mundo singular, onde não se formam mais mundos. Seria uma raridade num planeta urbano que falsifica as paisagens, capaz de abrir como possibilidade para um espaço comum. A correspondência imediata entre o macrocosmo total e o microcosmo dos jardins é também fragmentária e possui uma dupla face. Essa dupla face nem sempre foi presente nas narrativas oficiais dos jardins. A pesquisa teve início na minha vivência, onde esses dois mundos estavam em contraste. De um lado, o mundo onde os viventes convivem e têm relações próprias permeadas pelo afeto. E o outro lado, onde esses outros seres são considerados mercadoria e meio de produção. Um construído cotidianamente por relações próximas, ou seja, os jardins, e o outro alavancado pelo preço dos ativos comerciais. E toda essa exploração do meio natural que a gente vem enfrentando cada vez mais no nosso cotidiano. Os jardins, esses espaços de encontro multiespécies, são exatamente o meu lugar de estudo, minha porta de entrada nessa relação que ultrapassa o antropocentrismo do nosso entendimento de mundo. O termo multiespécie foi usado na pesquisa a partir de Anna Tsing, que coloca a questão da interdependência entre as espécies como central. É a partir do entendimento de um mundo que é construído pelo afeto e pelo amor e pela familiaridade, e não pela falta ou pela diferença, que surgirá a busca por uma forma includente de estar no mundo, que une todos os seres. O termo amor será usado a partir do neurobiólogo Humberto Maturana, para quem o amor é uma condição dinâmica e espontânea de aceitação de um sistema vivo
por outro sistema vivo como possível na convivência comum entre esses dois sistemas. A pesquisa, então, se inicia na discussão dos jardins dentro do universo da arquitetura, que é de onde eu venho, e do urbanismo, e dentro de suas práticas modernas de construção, reconhecendo a existência de outras relações na cidade que incluam também os não humanos, que não é uma situação muito presente nas relações nossas dentro da arquitetura. Se existe um afastamento do mundo dos outros sujeitos que não os humanos, também é fato que as pessoas que vivem na cidade ocupam e operam maneiras de habitar essa cidade. Assim também o fazem os não humanos. Surge assim a pesquisa Jardins Possíveis. Que mundos os jardins são capazes de construir? Que cosmopercepções elas trazem hoje para as cidades contemporâneas? Essa é a pergunta que está central para a pesquisa, que está desde 2017 estudando os jardins ao longo do eixo do Ribeirão Arrudas. Esse corpo hídrico que estrutura a formação urbana histórica de Belo Horizonte. A pesquisa se desenvolveu inicialmente em 3 pontos. Uma montante, no bairro Barreiro, junto ao Vale das Ocupações, e o Vale do Jatobás e as ocupações urbanas ali presentes. Outra no Hipercentro e Lagoinha, com os moradores de rua e os hortelões da Lagoinha, que são um coletivo que vem construindo jardins nas áreas remanescentes da Avenida Antônio Carlos. E a Jusante, no bairro São Geraldo, junto à comunidade local. O São Geraldo é um bairro muito típico da ocupação urbana de Belo Horizonte, fora dos limites da contorno, fora dos limites planejados. Portanto, é a água e a bacia hidrográfica que estruturam o entendimento do território de estudo e são elementos cruciais para a vida, tanto das pessoas quanto dos jardins. Nota-se que a relação com o corpo hídrico sempre foi essencial para o jardim desde o seu surgimento. O objetivo da pesquisa é entender, a partir do jardim, quais são esses mundos onde humanos e não humanos convivem diretamente e como isso se dá nas cidades. Nesse sentido, a luz dos jardins propõe estender e explorar a possibilidade de extensão da subjetividade e de formas de alteridade a outros seres, que não só os humanos, pensados pela arquitetura e pelo urbanismo. Os jardins possíveis são uma janela exemplar para os mundos comuns, com capacidade de alargar nosso entendimento tanto oficial do que seria jardim, como também de questionar a nossa prática dentro da arquitetura e os grandes conceitos que normalmente direcionam o nosso relacionamento com os não humanos, que são sustentabilidade e também o conceito da própria natureza. Cotidianamente, as pessoas produzem seu espaço, e assim os fazem não humanos. E eles se relacionam nos jardins. Assim, é possível identificar esses aliados, como denomina Fátima, uma das minhas entrevistadas na pesquisa, na busca por uma cidade para todos. Qual a possibilidade cosmopolítica da arquitetura e do urbanismo com os não humanos que transborda? Na pesquisa, o tipo de jardim engloba espaços domésticos, não hierarquizados, espaço públicos plantados coletivamente, além de espaços de plantios de flores e vasos, que as pessoas levam junto consigo como a própria vida. Os jardins escolhidos para pesquisa são aqueles onde, de alguma forma, as pessoas se engajam pessoalmente, e isso é central para a pesquisa, e constroem pessoalmente uma relação com os não humanos, não necessariamente via políticas públicas. Começo com o entendimento da noção de possível. Para a pesquisa, associa-se o possível à característica de geratividade e, portanto, de criatividade já latente no território. O possível é toda a diversidade inscrita na realidade. A potência é a capacidade coletiva de transformar essa possibilidade em atualidade. E o poder é a seleção
ou imposição de uma única possibilidade, ou algumas únicas possibilidades, e também a sua simultânea exclusão e invisibilidade de muitas outras possibilidades. Esses jardins são essa busca por essas outras possibilidades não percebidas ou não tão presentes, tanto na nossa prática cotidiana da arquitetura, quanto no que a gente entende por jardins. Nesse sentido, a proposta da pesquisa é também tecer uma crítica a esse regime de visibilidades. Portanto, é uma forma de poder antropocêntrica, operada tanto por esses grandes conceitos, como sustentabilidade e natureza, quanto pelas nossas práticas cotidianas de planejamento e urbanismo. Os jardins possíveis que buscarei apresentar na tese são territórios de simbioses topo-biorrelacionais, presentes nas cidades, com potência para recriá-la ao serem ou tornarem-se reais, num processo que é de dupla afetação. E também, mais tarde, no processo de colonização, com a chegada dos africanos, onde as plantas rituais dessas pessoas eram cultivadas, às vezes, escondidas dos olhos, principalmente pelas mulheres que trabalhavam nas casas grandes, para que a crença pudesse se manter, esse jardim ele torna-se memória. A forma com que a cultura não hegemônica ou não visibilizada conseguiu sobreviver nas cidades. E é assim até hoje. Tem uma entrevista quem se interessar por essa questão, tem uma entrevista muito interessante do pai Ricardo e os jardins de axé, que ele fala sobre essa possibilidade de manter a cultura através do cultivo dos jardins. Ailton Krenak também reivindica a Mata Atlântica como um grande jardim, composto pela interação dos índios com as plantas e animais no território há quase 5.000 anos no Brasil. Para os Achuars, cada mulher casada deve ter seu jardim, e as plantas são como filhas, são como família da mulher que as plantou. Indo para Belo Horizonte, diferentemente da maioria das cidades brasileiras, foi uma cidade projetada para ser o lugar moderno da República. Foi construída sobre o Arraial de Curral del Rei. Tinha no seu desenho a proposta de fazer desaparecer mesmo, ou esquecer a marca colonial ou rural. Todavia, a cidade foi ocupada da periferia para o centro. E a modernização não foi completa. Na década de 40, sob JK, a cidade recebeu o título de cidade-jardim. Mas o jardim, pretendido por JK nessa época, era o mesmo desde sempre, desde o seu projeto republicano, higiênico, controlado e delimitado, afastado do jardim colonial do Arraial, diverso, não hierarquizado e com pouco controle. Mas esses jardins, que são os jardins possíveis, que a tese busca entender, eles continuam e sobrevivem nas cidades e são bem mais presentes do que, a princípio, era a minha hipótese de pesquisa. A cultura do jardim doméstico também tornou-se economicamente e moralmente útil, na medida que se tornou uma atividade feminina. A fragmentação moderna também levou à fragmentação dos espaços das plantas no convívio antrópico. Jardim para as flores, horta para as verduras, quintal para as árvores frutíferas. Antes, todo aquele jardim colonial em que tinha tudo junto, horta, jardim, pomar, foi dividido também por esse jeito moderno da gente produzir os espaços, tanto da cidade quanto os espaços domésticos. Esse convívio era de mulheres, ou pagos a jardineiro contratados para manutenção. Portanto, o envolvimento apenas intelectual no trabalho dos jardins não é o que a pesquisa procura. Reafirmo que os jardins estudados são aqueles nos quais as pessoas se envolvem pessoalmente. Aqueles jardins, microcosmos dos mundos possíveis, que misturam espécies de todo tipo, que entendem a água e o solo, e onde é um lugar para o amor, para a memória, para a familiaridade, a ancestralidade, e guardam relações com o sagrado, que é exatamente o jardim possível pesquisado. Onde estão aqueles que aprenderam a existir nas margens, nos interstícios, nas ruínas dos mundos? Conseguir manter suas memórias e suas ancestralidades, inventar para si formas de vida. São aquelas que se alinham à terra como potência de vida.
E tem nos jardins uma de suas formas de reexistir. Eu existo, logo resisto, traçando sua aliança com a terra e com seus seres. Entre a água, solo, sol, ventos, animais e plantas, há jardins, os possíveis, como possibilidade multiespécie, e que se espacializam como resistência, tanto pela possibilidade de resistir quanto por existir. O caminho das pesquisas se constitui com a água. Esses são os lugares que a pesquisa se desenvolveu no Vale das Ocupações, junto aos hortelões da Lagoinha e nos Jardins do São Geraldo. O caminho da pesquisa se constituiu com e como a água. Essa é uma frase de uma das entrevistadas que gerou todo o pensamento metodológico da pesquisa. O córrego é assim: caminho, sai daqui da grota, depois ele some por debaixo da Quari e desce até lá no Arrudas. De vez em quando, inunda e dá uma dificuldade para o povo que perde as coisas, mas a água carrega a vida com ela. Olha as bananeiras. O que vale na vida é caminhar com a água. A partir do rio, o caminho metodológico até os jardins será percorrido entendendo que outros mundos, onde é insignificante a dicotomia entre humanos e não humanos, reexistem e são construídos cotidianamente. É nessa busca por esses outros mundos, esses não ditos, esses outros possíveis, que eu caminho com e a partir da água. A proposta ela se desenvolve a partir de algumas questões metodológicas. Primeiro, foram desenvolvidas algumas pesquisas exploratórias do território, para entender e delimitar nessas 3 áreas onde seriam esses territórios da pesquisa. Metodologicamente, eu iniciei por alguns pontos e esses caminhos foram sendo ajustados à medida que essas pesquisas exploratórias foram sendo desenvolvidas. Num segundo momento, foram desenvolvidos questionários das entrevistas e definidos alguns procedimentos, como a marcação do território com uma sinalização gráfica. Você pode ver aqui à esquerda uma sinalização inserida no Vale das Ocupações, junto à possibilidade de construção dos parques no Barreiro e também no São Geraldo, para marcar essa presença no território como se fosse um convite para conversa. Depois foi marcado um café com plantas. Ele aconteceu no dia 2 de setembro no São Geraldo. Aconteceram 2, o primeiro não deu tão certo, o segundo foi um sucesso, no São Geraldo. Foram desenvolvidos algumas cartões que as pessoas conseguiam conversar, escrever sobre as possibilidades dela com aqueles territórios, contar suas próprias histórias. Essa era a mesa do café e as fichas de conversa ficavam sobre a mesa. Na Lagoinha, também a minha aproximação inicial foi dada a partir de um café. E também no Barreiro, do Parque das Ocupações, a gente também organizou um café para poder começar uma conversa. Na minha banca de doutorado, uma pesquisadora ela chamou uma atenção que eu achei muito interessante, é um jeito mineiro, ela chamou de uma metodologia mineira de fazer pesquisa, uma metodologia a partir de sentar, tomar um café e chamar para conversar. Num terceiro momento, foram aplicadas entrevistas de caráter etnográficos apoiadas na observação participante e num levantamento fotográfico. Eu tenho um levantamento topográfico fotográfico bastante intenso e extenso de cada um desses jardins pesquisados. Depois foi proposta uma fase de entrevistas narrativas, algumas delas estão disponíveis no canal do YouTube dos Jardins Possíveis, vocês podem assistir. Quem disponibilizou a possibilidade de publicar, eu publiquei no canal. E a última etapa vem contando com a reconstrução das chaves de análise e a descrição dos jardins, análise dos dados e apresentação dos resultados. O mundo dos jardins. No São Geraldo, os jardins ocupam 50,74% dos lotes e áreas estudadas. No Barreiro e no Vale das Ocupações, elas ocupam 32% do território. Na Lagoinha, a pesquisa apenas se iniciou, veio a pandemia, então eu só venho acompanhando os hortelões da Lagoinha. A ideia era que essa pesquisa
nos territórios particulares se estendesse, mas a gente teve que interromper. A grande maioria do uso e da ocupação dos espaços com jardins estudados é de casas, mas ambas as áreas possuem uma grande área remanescente, uma ao sul e outra central, junto aos córregos que ainda estão em leito natural, no Vale das Ocupações, no Barreiro, que representam uma área grande, uma porcentagem grande de áreas permeáveis. O território ainda se apresenta bastante permeável, 80% no Barreiro e 50,33% no São Geraldo. Esses são dados pouco considerados na legislação urbana e nos projetos existentes para a área. Nas duas áreas, os projetos existentes desconsideram completamente tanto a existência desses jardins comuns construídos coletivamente, quanto a essa presença importante dos jardins. A percepção da água e o reconhecimento desse agente são presentes em 69,23% das entrevistas no São Geraldo e em 82% das entrevistas do Barreiro, e quase na sua totalidade da Lagoinha, que ainda são muito poucas. Essa é uma nascente que só localiza a 8 quilômetros do centro de Belo Horizonte, no bairro São Geraldo, na Grota. Essa é uma fotografia de um tempo de cheia, então ela estava com muita água brotando. Os aspectos positivos da água são bastante relacionados às memórias, ao manejo cultural da água e do rio, à existência de uma nascente e a contribuição da água para o crescimento das plantas. Os aspectos negativos são relacionados às enchentes e às poluições dos rios. Foram entrevistados 65 dos 443 jardineiros do São Geraldo. Desses, a maioria são mulheres. Nos jardins públicos, a presença masculina é ligeiramente maior. No Barreiro, 53% também é de mulheres. E elas são mais presentes nos jardins públicos. São 78% das pessoas que atuam nas áreas públicas. As jardineiras e os jardineiros do bairro São Geraldo são 61% nascidos em Belo Horizonte. Uma grande parte deles no próprio bairro. O Barreiro, a maioria das pessoas é de fora de Belo Horizonte. A motivação principal de praticamente todos os jardineiros, 98,46% no São Geraldo e 100% no Barreiro, é o prazer de plantar, de cuidar, de colher uma flor, de ver crescer, de acompanhar como um filho, de sentir o perfume. A beleza também é bastante citada, bem como o perfume das flores e a atração dos pássaros e joaninhas para os jardins. O consumo próprio também é importante, sendo muito mais relevante no Barreiro, que também chega a quase 90%. A maioria das plantas são ornamentais, seguida pelas ervas e pelas verduras. As árvores são um elemento muito citado, embora não sejam muito numerosas. Não há essencialmente uma utilidade capitalista moderna de transformação dos outros seres, como as plantas e os animais, em ativos para lucro. Os jardins são entendidos como territórios relacionais da vida. Organismos vivos, eles próprios, com dinâmicas relacionais e com vontades muito além do consumo. Microcosmo de um cotidiano que é realidade para pouco mais da metade do território e para muitos outros na cidade de Belo Horizonte. Esse entendimento pode ser ampliado para a terra viva, Gaia, respirando, com a qual precisamos nos relacionar. Essa constatação abre a possibilidade de questionar conceitos como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, e da natureza como uma categoria excludente, que separa de um lado os humanos e de outro os não humanos incluídos na categoria natureza. E também da amplitude desses conceitos no cotidiano das cidades. As espécies são, na maioria dos jardins, dispostas sem uma hierarquia muito clara, e muito diferente de alguns projetos paisagísticos. Muitas espécies são colocadas juntas, evocando a sabedoria dos jardins de avó, aqueles onde está tudo misturado e as plantas têm mais a ver com a vontade, com a alegria, ou com o tempo que agregar à coleção do que num projeto estético a princípio. Os jardins pesquisados são essencialmente biodiversos.
Os animais e as plantas são vistos como parceiros e principalmente como amigos nos jardins. Amigos, companheiros são as palavras que eu mais ouvi durante a pesquisa. Algumas ausências e disputas, além de contradições, também são evidentes. A presença de plantas exóticas e suas questões biológicas, em contraste com o prazer de seu cultivo, é citado por alguns jardineiros. O rio é visto como vilão da enchente, mas também como caminho, força de vida. A água como um problema sério, mas como bênção. O maior fator de supressão do jardim nas casas se dá pela construção de barracões e pelas garagens. E também pela disputa entre a moradia informal e a nascente. A falta de espaço é resolvida pelo uso de vasos de todos os tamanhos. Esse vaso eu acho inacreditável. A Maria da Penha tem vários desses, que é o que cabe no espaço dela. É a coisa mais linda de se ver. Nos jardins públicos, a ausência do poder público é muito questionada, mas a presença, às vezes, ela é indicada como negativa. Nas entrevistas, alguns outros nomes foram dados para os jardins, como casa, é uma palavra muito usada, casa, lar, onde vivem juntos todos os amigos. O espaço foi associado à floresta, à mata, à matinha, a arvoredo. Outras palavras: roça, plantação, plantas, meio ambiente, namoro, beleza, farmácia. As atribuições de palavras com significado religioso aos jardins também aconteceu. Jardim de Deus, jardim divino, paraíso. O uso de palavras que tinham relação com a água também foi importante. São atribuídas às plantas e animais alguns comportamentos normalmente relacionados ao humano. Soldado, protetor, escutam, falam, fazem companhia. As palavras mais citadas para definir e nomear e qualificar as plantas e animais, e também a água, o sol, a terra, têm relação com amizade e parentesco. O amor e a amizade entre os seres de diferentes espécies foi o que fez desses jardins um elemento multiespécie muito relevante para a pesquisa. Os jardins são apresentados nas falas como uma grande família. Recuperando a definição de jardim como um microcosmo, o mundo dos jardins possíveis é o da interação interespecífica entre amigos de todos os tipos. É ele mesmo, o jardim, um organismo vivo, microcosmo de Gaia, a Terra viva, e se insere nas lutas cosmopolíticas. É a partir disso que é possível problematizar as ideias de natureza, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ecologia, o movimento ecológico à luz dos mundos dos jardins. Foram apontadas na pesquisa as contribuições dos jardins no sentido das ideias dessas confluências cosmopolíticas. Para se entender os jardins como artefatos multiespécies, microcosmo de Gaia, a Terra viva, retalhos de mundo relacionais, confluências relacionais espaciais na cidade, impermeável, é preciso, pois, abandonar o naturalismo que é a crença ocidental moderna na existência da natureza como entidade separada, como uma constatação pode contribuir como essa constatação pode contribuir para o debate ecológico e quais os aliados presentes nas cidades desses movimentos ecológicos, algumas questões muito relevantes que a gente pôde constatar que os movimentos por os jardins são essencialmente femininos, familiares, do amor, da amizade, são lugares dos amigos, são lugares de alteridade para todos os seres. Assim, o conceito de natureza não é natural, e sim uma construção social. É uma criação cultural e humana. E ela desacraliza os outros seres com objetivos utilitários. A confiança nessa certa concepção de natureza autorizou a nós, modernos, a ocupar a Terra e impediu que outros habitassem de modos diferentes, ou, mais que impediu, invisibilizou esses outros modos de habitar a Terra, o que não acontece nos jardins possíveis.
E nas cidades, o planejamento urbano e a arquitetura também muitas vezes agem de forma a ignorar esses outros agentes. Entretanto, a existência dos jardins como um relacionamento entre os diversos seres viventes em mais da metade do território estudado abre uma possibilidade de um outro entendimento, construído a partir da territorialidade comum, que ainda é muito presente, de humanos a não humanos, separados ontologicamente pela ideia moderna de natureza, a amigos. Esse foi o caminho, junto com a água, que a pesquisa Jardins Possíveis percorreu. Portanto, a proposição, provocação que eu deixo para os meus companheiros arquitetos e urbanistas e também para todo mundo que estuda jardim é pensar a possibilidade de alargar os ciclos políticos a partir de uma cosmopolítica e buscar nos territórios da cidade essas confluências e esses aliados para pensar essa cosmopolítica, que foi esse o percurso que a pesquisa sinalizou, e que se apresentam como exemplos possíveis de microcosmopolíticas, onde confluências de fato acontecem, mesmo que elas estejam invisibilizadas no tecido da nossa cidade. Muito obrigada, essa é a minha equipe, sem a qual eu não teria conseguido chegar até aqui. Muito obrigada a todos os bolsistas que estiverem comigo durante a pesquisa, eles foram essenciais para fazer esse levantamento tão sistematizado, ao Programa Natureza Urbana, ao Programa de Extensão Natureza Política, ao Grupo de Pesquisa Indisciplinar, ao Grupo de Pesquisa Narrativas Topológicas, aos quais foram essenciais para a pesquisa. É isso, gente. Perguntas, apontamentos. Luciana, muito obrigada. A pesquisa da Luciana é muito linda. E até hoje, quando eu fiz uma postagem chamada lá na página de Jardins Históricos, eu falei que ela mudou a minha forma de ver jardins. Então, hoje, quando eu vou para o interior de Minas, eu tenho viajado muito para o patrimônio cultural, e eu fico fotografando e vendo jardins. Acho que esses dias eu até te enviei, né, de uma senhora lá. E aí, depois eu soube que essa senhora, ela tinha uma rosa amarela, que ela estava apaixonada com a rosa, e um rapaz foi lá e roubou a rosa dela, você acredita? Eu soube pela neta dela que veio me contar isso, que a avó dela tinha ficado muito triste, e eu tinha fotografado, acho que foi um que até te enviei. E aí, enfim, então é uma relação mesmo de muito amor com esse espaço, e são jardins possíveis, né? Às vezes não é possível esse jardim planejado, jardim com uma forma que a gente conhece. Eu acho que a contribuição maior, né, entre todas as possibilidades que você traz é isso, de alargar esse conceito de jardim. A gente pensar o que é jardim, né, e o que a gente pensa quando a gente pensa em jardim. Então, mais uma vez, eu te agradeço, foi ótimo, muito obrigada, desculpa todos os transtornos. E o pessoal que está aqui na sala, que se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, fazer algum comentário, alguma pergunta. Se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar diretamente. Exato. Pode abrir ou mandar lá no PK Sem Graça, pode colocar nos comentários. Mas enquanto vocês estão aí pensando se vão perguntar ou não, eu vou perguntar para a Luciana sobre a metodologia, porque o que você criou foi uma metodologia, certo? Isso você já tem pensado, Luciana, assim, em expandir para outros lugares? Já aconteceu algum convite? Como é que é isso, assim, os próximos passos agora de uso dessa metodologia que você desenvolveu? Bom, a ideia é talvez sistematizar isso que foi pensado como metodologia, né? Eu acho que é importante, é uma contribuição importante para a pesquisa, até para ela poder caminhar sem mim também, né? A partir de uma metodologia estabelecida, de um conceito do que seria esse jardim possível, que ela possa ser desenvolvida em outros lugares, né? A ideia da pesquisa é justamente proporcionar essa possibilidade de alargar esse ciclo de entendimento do jardim. Então, assim, talvez esse seja o próximo passo da pesquisa. Eu gostaria muito de terminar o que eu comecei na Lagoinha, ainda não consegui
sair a campo por conta da pandemia. Os 3 pontos da pesquisa são pontos, a princípio, de ocupações bastante diferentes. A gente tem o Barreiro, que é uma ocupação urbana, do lado de um curso d'água aberto, em leito natural. A gente tem a Lagoinha, que é uma área numa área onde tem uma avenida imensa que retalhou o tecido urbano de uma forma muito violenta, mas tem os moradores de rua que vão carregando o vaso, e são a forma que eles encontraram de existir no mundo. Eu tenho uma entrevista com um desses senhores que é emocionante. Assim, ele fala que a vida dele é aquela pimenteira, aquela espada de São Jorge, que se elas podem estar no mundo, eles estão ali. Aquilo é a casa dele. Quando ele está com aqueles seres junto com ele se sente em paz, ele se sente em família, ele se sente em casa. Assim, eu tenho muita vontade de estender essa possibilidade da pesquisa, que ficou um pouco deixada por conta da questão da pandemia. Mas a ideia de sistematizar a metodologia, eu acho que talvez seja importante, até para os outros pesquisadores, né, poderem levar à frente essa possibilidade, questionar, criticar, fazer crescer, enfim. Aquela imagem da senhora que leva as 2 bananeiras, você colocou ela de novo hoje, ela é incrível. Ela, toda vez que eu vejo, ela me toca muito. Aquela também das cabras comendo as rosas, a participação, né, coletiva nesse jardim, mas a da senhora, né, como você falou, sobre essa existência, sobre a pessoa se sentir no mundo e ela leva as suas 2 bananeiras para onde ela vai. É muito interessante, assim, essa percepção desse jardim. E como eu falei, nessa forma ampliada e alargada de se pensar jardim, né? E não só o jardim que é cultivado, o jardim pensado numa forma ali dentro de um recorte, dentro de uma metodologia, de um projeto, e que tem uma manutenção muito cara, né? Você fala isso na sua tese sobre, por exemplo, jardins modernos, jardim modernista de Burle Marx, e outros. São jardins que não existem sem uma manutenção constante, sem o uso de muitos jardineiros. Então, isso aí, muitas vezes, já limita, não é mesmo? A quem pode ter esse tipo de jardim. Se quiser fazer algum comentário sobre isso. A ideia moderna, né, o que traz modernidade verde. Eu acho interessante essa possibilidade, porque nos jardins possíveis são jardins onde o envolvimento é direto, né, uma troca direta. Para que seja um jardim considerado como jardim possível para a tese, esse relacionamento tem que se dar direto. Se nos jardins, por exemplo, nos jardins modernos, é preciso tantos jardineiros contratados, tanta força de trabalho externa, uma divisão de trabalho muito específica. Um pensa o jardim, o outro executa o jardim, o outro cuida do jardim depois. Você tem uma divisão do trabalho, igual você tem uma divisão da vida, né? E é isso que tem levado a gente onde que a gente está agora, nessa desconexão com o pensamento ambiental, com o que seria isso. Porque eu acho que está aí esse pensamento do que é sustentabilidade, do que é natureza, do que é desenvolvimento sustentável, que vem levado a gente nessa desconexão completa com o planeta com o qual a gente vive. Então, entender que essas pessoas ainda conseguem construir isso diretamente é importante. E a modernidade verde é essa força sobre a natureza, né? É um elemento que vai ficar ali à custa de muita manutenção, de muito trabalho, muita divisão do trabalho. Sim. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Foi o Fernando que comentou: existem os jardins tradicionais na Lagoinha e o jardim do cemitério do Bonfim. Sim, a ideia, eu estava começando a entrar para as casas tradicionais da Lagoinha, né? Eu comecei pela Cida, dos Hortelões. A ideia era exatamente adentrar o bairro Lagoinha, Bonfim, com a pesquisa. Um pouco, parecido com São Geraldo, mas é um pouco mais tradicional. Eu queria ver esse contraste, se ele existia. Tem uma religiosidade afrodescendente também muito importante no território. Teria esse recorte, essa possibilidade de olhar de uma outra forma. Mas eu tive que parar, né? Veio a pandemia e parou, eu não consegui continuar. Mas a ideia seria entender isso e até comparar. É incrível que as respostas não são tão diferentes no São Geraldo e no Barreiro. Elas são muito próximas. O que difere um pouco é a presença mais de horta, de espécies comestíveis no Barreiro, por questões claras, mas, assim, a resposta inicial é prazer para todo mundo. Então, assim, não é exatamente
a questão de comer. Isso faz parte, isso está inserido, mas a Alexandra, que é uma das entrevistadas, inclusive ela está fazendo uma horta lá, um jardim, uma horta, uma coisa linda, misturada, ela fala que as pessoas têm alguma dificuldade em comer algumas coisas que ela planta, mas pedem flor para pôr na casa. Então, tem aí uma possibilidade de estar no mundo que não é só aquela possibilidade, não é só dada pela contingência, é dada pela vontade, é dada pelo prazer. Eu acho lindo. A gente não quer só comida, a gente quer comida de versão balé, né? Assim, tem toda uma sequência da vida que o jardim ele proporciona de um relacionamento completo, né? Eu posso comer. As pessoas falam, eu fiz um chazinho, eu plantei, cresceu, eu fiz meu chazinho. Chá é uma coisa muito mais presente do que até a própria hortaliça. Mas a flor, a rosa, o cheiro, a camélia, ela é muito presente. Assim. O cacto, né? A suculenta. Suculenta é muito comum. Eu estive agora em Bueno Brandão e em todas as casas que eu entrei tinha muita suculenta. Eu até, como eu falei, assim, despertou em mim um novo olhar a partir de ter conhecido a sua pesquisa. E eu fiquei intrigada com isso, porque que todas as casas tinham suculentas, tanto na cidade quanto fora. Parece que é uma coisa meio disseminado. Eu lembro que até na sua defesa eu te perguntei sobre isso, sobre a troca das pessoas de mudas, porque eu acho que isso deve acontecer muito. Se você tem uma comunidade, então, por exemplo, se um tem espada de São Jorge, outro tem espada de São Jorge, tem espada de São Jorge, porque aí um pode doar a muda, porque é uma coisa de troca, assim. Não sei se seria isso, mas eu fiquei pensando se seria isso. Também, né? Eu acho que a questão das suculentas tem um pouco a ver com as plantas da moda, né? Suculenta está na moda. Eu não acho ruim, acho que assim, acho ótimo. Tem aí mas as suculentas estão na moda. E as pessoas vão espalhando, elas são adaptáveis com muita facilidade para o nosso clima e elas estão na moda e estão se espalhando. E algumas são nativas. E as pessoas vão trocando mesmo. A espada de São Jorge é incrível. Rosa é uma coisa que as pessoas trocam muito. Estaca de rosa, bulbo de orquídea. Bulbo não, aquela raizinha da orquídea. E vai disseminando. E é muito engraçado que não é um comércio. É uma rede de troca de relação, mas não é por dinheiro. É claro que você gera um crédito ali de um crédito com aquela pessoa, mas não é necessariamente por troca econômica. Na ocupação existe um pouco mais, mas não é exatamente o que determina. A dona Alexandra e a dona Maria da Penha são as pessoas. A Maria da Penha, que tem aquelas mudas, eu até apresentei aqui, ela faz as mudas e distribui, porque ela acha lindo e ela quer que seja assim. Por menor que sejam os espaços, por mais reduzidos que eles sejam, ela acredita que as pessoas têm a possibilidade de ter o lugar que elas gostam de estar. É aquele mundo, é a casa delas. Sim. E seria interessante estender essa pesquisa também para outros espaços, por exemplo, qual seria a percepção das pessoas? As palavras que mais apareceram foi prazer, casa, lar, e tal. Qual seria se fosse ali no Santo Antônio, ali nas proximidades do Daimon, né? Ou se fossem outros bairros mais elitizados? Como é que as pessoas percebem as plantas? Será que seria também isso? Será que tinha, não sei, teria uma questão da visibilidade? Mas seria interessante, né, estender essa pesquisa. Por isso que eu perguntei, a minha primeira pergunta foi sobre a metodologia, que eu acho que sistematizando e transformando numa metodologia, é possível comparar e é possível entender o que as pessoas buscam nos jardins. Sim, acho que é super interessante ver esses outros bairros, né, bairros dentro da Contorno, mais formalizados. A gente tem virou moda jardim, né, assim, de uns tempos para cá, eles viraram uma urban jungle e viraram uma sensação do momento. Acho ótimo, espero que as pessoas cuidem das plantas e que se apaixonem por elas, e que se apaixonem pelos bichos que visitam as plantas, e que a gente consiga construir relações mais próximas.
E mais horizontais, e que isso, de alguma forma, convocando os meus companheiros de profissão, transborde para como a gente pensa a cidade. Acho que essa é uma grande questão também da pesquisa, uma grande contribuição, porque a gente pensa de uma forma muito específica, muito antropocentrada. Esses outros seres, eles são ou infraestrutura verde, essa palavra me dá até um pouco de taquicardia, é a sujeição completa da vida a um jeito de viver, né? Assim, a vida ela não tem, essa vida ela não tem nenhuma possibilidade de ser a vida como ela é. Então, assim, acho que a gente precisa aprender com essas pessoas, ou reaprender, ou, na verdade, nem aprender, 50% da cidade faz isso, né? É um número que me assustou também. Eu não esperava tanto, talvez nesses lugares seja bem menos, e nesse São Antônio, que você está, Savassi, que você está propondo, é uma boa pergunta. Mas, de qualquer forma, muita gente vive assim. Só que isso não é levado, isso não é nem considerado, isso não aparece. Sim, a gente está aqui falando de Belo Horizonte, né, bem bairrista, falando de Minas, mas eu estou vendo a Ana, o Douglas, o Carlos Terra, o Rubens, a Isabelle, que também fazem parte da rede. O Rio de Janeiro tem, né, e tem lá aquelas, se debruçam pelas sacadas dos prédios. De 2 em 2 anos, quando ia ao Rio para os encontros da rede de jardins, na casa de Rui Barbosa, ficava maravilhada ali com aqueles jardins suspensos, aqueles jardins nos prédios, que são também jardins possíveis. E, como eu falei, levando essa metodologia, pode tentar entender essa relação para outros lugares, né? Ali, qual o jardim da Zona Sul, o jardim da periferia do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, enfim, ou de Aracaju, ou de Tocantins, enfim, poderíamos levar, né, pensar essa forma de jardim, pensar o que é esse jardim possível para vários espaços, ou mesmo na Amazônia, uma coisa que me incomodou muito no norte, no Acre, no Amapá, o próprio Belém não, Belém é mais arborizada, e tem mas mais no Acre, no Amapá, em meio à floresta é uma ausência de verde, assim, as praças são peladas, não tem árvores, e, enfim, são relações, né, que as pessoas têm com esses espaços verdes, são as relações que as pessoas têm com esses jardins possíveis. Então, acho que é muito interessante. Mais uma vez, eu agradeço. Vamos encerrar a mesa. Agradecendo muito. Obrigada, Luciana. Eu acho que a rede ela voltou com chave de ouro com a sua apresentação. Espero que a gente tenha mais oportunidades de ouvi-la e, quem sabe, presencialmente lá no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. O último encontro presencial foi em Belo Horizonte. E eu espero que você possa estar conosco nos próximos encontros presenciais e online da rede. Gente, muito obrigada. Boa noite. Luciana, se quiser finalizar. Gente, eu queria agradecer, é um prazer, é um privilégio estar aqui, assim, é um privilégio, eu fico muito feliz de achar companheiros que estão pesquisando o que eu pesquiso, que estão comigo nessa busca, nesse entendimento desses outros seres, é um prazer, muito obrigada. Espero estar com vocês, com certeza. Tomara, vamos torcer. O pessoal está aqui comentando, a Regina, seu trabalho maravilhoso, enfim. É isso, seu trabalho é lindo. Espero que mais gente possa conhecê-lo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, quem quiser ver algumas coisas, tem algumas entrevistas disponíveis no canal do YouTube da pesquisa, tem lá Jardins Possíveis no YouTube, então tem eu acho que até aqui no chat o site. O site está aqui, jardinspossíveis.wordpress.com. Sim, aí no site vocês conseguem acessar o YouTube. O YouTube Instagram, tem as entrevistas, tem o Instagram também, mas as entrevistas elas têm várias que estão disponibilizadas lá inteiras. Eu acho que é interessante de ver as entrevistas orais, né? Enfim. O Ronald está perguntando se a tese foi publicada. Ainda não, mas ela vai ser, não é mesmo, Luciana? Tomara, vou procurar agora, vou correr atrás. Esperamos que sim. Espero que sim. Vou correr atrás da publicação, sim. Oi, Cristiane. Mas, oi, Regina. Tudo bem? Mas ela está disponível em algum repositório, Luciana? Acredito que está disponível no repositório da UFMG, sim. Tá, sim. Tá. Já foi entregue, né? Eu não sei se já está lá disponível, mas acredito que está sim. Tá, obrigada.
Obrigada, Cristiane. Obrigada, Regina.